Na escuridão profunda da Sexta-feira Santa, um grito cortou o ar gélido do cemitério antigo de Diamantina. Não era um grito de raiva ou de susto, mas um lamento, um som que parecia vir da própria terra, carregado de uma dor tão antiga quanto as lápides cobertas de musgo. Era o tipo de som que gela a espinha, que faz os pelos do braço se arrepiarem, mesmo em uma noite sem vento. Quem o ouvisse, mesmo de longe, sentiria um aperto no peito, uma tristeza inexplicável. De repente, uma figura esguia e alta surgiu entre os túmulos. Ela estava completamente vestida de preto, tão escura que parecia um pedaço da noite que ganhou forma. Seus passos eram silenciosos, quase flutuantes, e seus soluços eram audíveis, quebrando o silêncio pesado do cemitério. Ela parou perto de uma sepultura antiga, curvou-se e começou a sussurrar nomes. Não eram nomes aleatórios, mas nomes de pessoas falecidas, como se estivesse chamando-as de volta do sono eterno. Maria, João, Ana. A cada nome, um novo soluço, mais profundo, mais desesperado. Eu estava ali, escondido atrás de um grande mausoléu, observando tudo. Um morador local, como tantos outros que, apesar do medo, sentiam uma estranha atração por essa lenda. Um arrepio percorreu meu corpo, do pescoço até a ponta dos dedos dos pés. Era terror, sim, mas também uma curiosidade mórbida que me impedia de me mover. Fiquei ali, imóvel, hipnotizado por aquela cena que se repetia há décadas. A dor dos mortos parecia encontrar eco nos vivos, em um dia sagrado de luto e reflexão, onde a linha entre os dois mundos parecia mais tênue. Ela se moveu entre os túmulos, uma sombra viva, ou talvez uma sombra dos que se foram. Seus murmúrios se tornaram mais altos, quase um cântico fúnebre, uma canção de perda e saudade. Cada movimento dela parecia carregar o peso de séculos de tristeza. Eu senti um frio que não vinha do vento, mas daquele lugar, daquela presença. Meus olhos não conseguiam desviar daquela figura. Era como se eu estivesse preso ali, parte de um ritual antigo e misterioso. O medo era real, mas a vontade de entender o que eu via era maior. A mulher de preto parou novamente, desta vez perto de uma cruz de pedra. Ela ergueu a cabeça lentamente, e embora eu não pudesse ver seu rosto na escuridão, senti que ela estava olhando para algum ponto distante, talvez para o passado. Seus soluços diminuíram, transformando-se em gemidos baixinhos, quase inaudíveis. Era uma tristeza tão profunda que parecia se materializar no ar ao redor dela. O cemitério, que já era um lugar de lembranças, agora parecia transbordar de uma dor que jamais seria esquecida. Num impulso, eu tentei me mover, dar um passo à frente, talvez para ver melhor, ou talvez para fugir daquela aura de melancolia. Mas no instante em que meu pé tocou o chão, fazendo um ruído mínimo, a figura de preto pareceu sentir minha presença. Ela virou-se bruscamente, mas não na minha direção. Em vez disso, ela começou a se dissolver. Não foi um movimento rápido, mas gradual, como fumaça se desfazendo no vento. Lentamente, ela se tornou translúcida e então desapareceu completamente no ar, deixando apenas o silêncio pesado e o frio da noite. Apenas o vazio ficou e a sensação de que algo inacreditável acabara de acontecer. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A lenda da mulher de preto não era algo novo em Diamantina. Ela existia há décadas, talvez séculos, tecendo-se no próprio tecido da cidade. Passava de avós para pais, de pais para filhos, sempre ligada à Sexta-feira Santa, um dia em que o véu entre os mundos parecia mais fino. Era uma história contada em sussurros, à luz de velas, com um misto de medo e respeito, uma parte intrínseca da identidade de Diamantina. Diamantina, com suas ruas de pedra que contavam histórias de um passado glorioso,
Casarões antigos, de janelas imponentes e portas pesadas, era um cenário perfeito para uma lenda assim. O cemitério, um lugar de paz e memória para muitos, tornava-se um palco de mistério e apreensão na Semana Santa. Ele não era apenas um local de sepultamento, era uma parte viva da paisagem, um lembrete constante da finitude e da eternidade. A vida cotidiana dos moradores seguia seu ritmo tranquilo, mas sob a superfície, as crenças e o respeito pelas tradições ancestrais pulsavam forte. As pessoas de Diamantina viviam em harmonia com seu passado, honrando seus mortos e suas histórias. Os mais velhos da cidade eram os guardiões dessas histórias. Lembro-me do seu Joaquim, um senhor de 80 e poucos anos, que me contou sobre sua avó, que jurava ter visto a mulher de preto quando era criança. Ela descrevia os soluços, o chamado pelos nomes, a forma como ela se desfazia no ar. Não era uma história para assustar, mas um relato de algo real que ela havia presenciado. Dona Clarice, outra moradora antiga, contava que sua família, que havia perdido um filho ainda jovem, sentia uma presença estranha no cemitério em toda a Sexta-feira Santa. Não era algo físico, mas uma sensação de melancolia, um frio que não vinha do tempo, mas de uma dor antiga que se manifestava. Houve episódios mais recentes também. Em uma Sexta-feira Santa de uns 15 anos atrás, um grupo de jovens que se atreveu a passar a noite perto do cemitério voltou correndo para casa, pálidos e tremendo. Eles não viram a mulher de preto, mas ouviram os choros e os chamados tão claramente que juraram que alguém estava ali. O pânico foi tanto que demoraram dias para se recuperar do susto. Outros, mais curiosos, relataram um fascínio estranho, como se a dor da mulher de preto os atraísse, os fizesse sentir parte de algo maior, algo que transcendia a vida e a morte. Alguns diziam que ela não era um fantasma, mas a própria manifestação da dor que a cidade carregava por seus mortos. Essa lenda se infiltrou na psique da cidade de uma forma profunda. Crianças eram alertadas para não se aproximarem do cemitério na Sexta-feira Santa e a maioria obedecia, com o brilho do medo nos olhos. Adultos observavam de longe, das janelas de suas casas ou das ruas mais afastadas, com uma mistura de apreensão e reverência. A mulher de preto era mais do que uma história. Ela era um lembrete constante da mortalidade, da dor da perda e da importância de se lembrar daqueles que se foram. Ela era um fio invisível que conectava o passado e o presente da comunidade, uma presença que moldava a forma como as pessoas viam a vida e a morte. Em Diamantina, a Sexta-feira Santa não era apenas um feriado religioso. Era um dia de reflexão intensa, de silêncio e de espera. Todos sabiam que, quando a noite caísse, a mulher de preto estaria lá, chorando entre os túmulos, chamando pelos nomes e reafirmando a força da memória e do luto. Ela se tornou um símbolo, uma parte inegável da vida da cidade. Era a personificação da dor que nunca morre, do amor que persiste além da vida. Um elo entre gerações que se recusava a ser esquecido. A cada ano, a expectativa crescia e a lenda se fortalecia, mantendo viva a memória de quem ela representava. Mas, como sempre acontece, o ceticismo também encontrava seu lugar. Um grupo de jovens, cansados de ouvir a mesma história ano após ano, decidiu que era hora de desmascarar o mistério. Eles se consideravam modernos demais para acreditar em fantasmas e lendas antigas. Para eles, a mulher de preto era apenas uma invenção, talvez alguém pregando uma peça, ou quem sabe, uma ilusão de ótica criada pela escuridão e pela imaginação fértil dos moradores. Eles planejaram passar a próxima Sexta-feira Santa no cemitério, armados com câmeras de alta resolução, lanternas potentes e a firme intenção de provar que tudo não passava de uma farsa. Queriam filmar, documentar e, finalmente, trazer a verdade à tona. Chegada a noite da Sexta-feira Santa, o grupo, composto por 4 amigos,
Lucas, o líder e mais cético. Ana, a curiosa. Pedro, o técnico com a melhor câmera, e Sofia, a mais apreensiva, se escondeu entre os túmulos mais afastados. O ar estava pesado, não apenas pelo clima, mas pela tensão que pairava sobre eles. As horas se arrastaram lentamente e, a princípio, nada aconteceu. Lucas e Pedro trocavam olhares de "eu não disse", enquanto Ana tentava acalmar Sofia, que tremia de frio e nervosismo. Então, quando o relógio marcava a meia-noite, um lamento fraco, quase um sussurro, cortou o silêncio. Um calafrio percorreu a espinha de todos. Não era o choro alto e dramático que esperavam, mas algo mais sutil, mais profundo, que parecia vir de dentro da terra. A figura surgiu, como sempre, vestida de preto, movendo-se lentamente entre os túmulos. Seus soluços eram agora mais claros, um som de dor pura que parecia rasgar a noite. Ela se aproximou de uma lápide antiga e, para o choque dos jovens, começou a sussurrar nomes. Eram nomes que eles nunca tinham ouvido. Nomes que pareciam pertencer a um passado muito distante. Pedro, com as mãos trêmulas, conseguiu ligar a câmera e focar na mulher de preto. A imagem, mesmo com pouca luz, era nítida. Eles a viram chorar, chamando pelos mortos, e então, como nas histórias, ela começou a se dissolver. A figura foi desaparecendo lentamente como fumaça, até que não restou nada além do vazio. Os jovens ficaram em silêncio por um longo tempo, processando o que haviam acabado de testemunhar. O ceticismo de Lucas e Pedro havia desaparecido, substituído por um espanto mudo. Sofia chorava baixinho e Ana, com os olhos arregalados, apontou para o chão. Onde a mulher de preto esteve, havia um brilho metálico. Lucas se aproximou com a lanterna e pegou um medalhão antigo, feito de prata envelhecida, com uma gravação quase apagada. Era um objeto belíssimo, mas que parecia carregar séculos de história. De volta para casa, com o vídeo gravado e o medalhão em mãos, a investigação começou de verdade. Eles levaram o medalhão a um historiador local que confirmou suas suspeitas. A gravação, embora desgastada, revelava as iniciais MS e JA e uma data, 1789. O historiador, um senhor chamado Dr. Almeida, contou a eles a história de Maria da Silva, uma jovem que viveu em Diamantina no final do século XVIII. Ela estava prometida a João Antônio, um minerador de diamantes. Na Sexta-feira Santa de 1789, João foi trabalhar e nunca mais voltou. Um acidente na mina o levou, e seu corpo nunca foi encontrado. Maria, inconsolável, passava todas as sextas-feiras santas no cemitério, chorando e chamando o nome de seu amado, vestida de preto em sinal de luto eterno. Ela morreu anos depois de tristeza, mas a lenda dizia que seu espírito continuava a procurar por João. A mulher de preto, eles perceberam, não era um fantasma vingativo ou uma assombração maligna. Era a personificação da dor eterna de uma mulher que perdeu seu grande amor. O medalhão era a prova material de uma história de amor e perda que havia se transformado em lenda. O grupo de jovens, anticético, agora compreendia a essência da lenda. Eles não desmascararam um fantasma, mas descobriram uma verdade mais profunda sobre a memória, o luto e a resiliência humana. A lenda persistia, mas agora com um novo significado, um tributo àqueles que se foram e àqueles que os amaram. Em Diamantina, a mulher de preto não é apenas uma lenda. É o eco de um amor que transcende o tempo, sussurrando entre os túmulos a cada Sexta-feira Santa.